Gênesis, capítulo 32. Primeiro livro da Bíblia, Antigo Testamento. Abra aí com paz, alegria, amor nessa noite. Gênesis, o capítulo 32. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Deus está no controle, ok? Capítulo 32. A partir do verso 1, teremos aí uma leitura. Quantos acharam, diz amém. Glória a Deus. Vamos lá para a leitura a partir do verso 1. Diz dessa forma, ok? E foi também Jacó o seu caminho. Encontraram-nos os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar de Manaim. Versículo 3. Enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo, assim direi o meu senhor, Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois, jumentos, ovelhas, e servos e servas. E enviei para anunciar ao meu senhor, para que ache graça a teus olhos. Verso 6. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele veio encontrar-te, e 400 varões com ele. Então, Jacó temeu muito, angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos. Feche os olhos, coloca no seu porta-bíblia, e vamos entrar mais na presença nesse período da palavra. Que Deus tem sempre uma palavra para nós, amém? Senhor meu Deus e Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em oração estamos, ó Pai, para buscar a face do Deus eterno. Envia, Pai, o exército de anjo, Deus, nesta noite. Ramai Shagar Recomanai, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Tu és perfeito, tremendo, poderoso, forte. Não há Deus maior do que o Senhor, ó Pai. Eu creio, meu Deus, na tua santa e gloriosa palavra. Que a semente seja, Deus, derramada em nossos corações, como uma terra fértil, uma terra boa, para que possa produzir 30, 60 e até 100%. Ramai Shagar Recomanaya. Sai toda dor de cabeça, impedimento, barreira, embaraço, tudo aquilo que não provém de ti, nesta noite, Deus, não prosperará, porque há um Deus santo, fiel, verdadeiro, poderoso, tremendo, grande é a obra do Senhor nesta noite. Ramai Shagar Recomanaya. Eu posso ouvir um glória seu. Oh, aleluia. Tu é o Deus que jamais falhou, Tu és fiel, Tu és tremenda. Os anjos do Senhor, Deus poderoso, Deus forte, Deus poderoso, que está nesta noite sobre nós, se prepara, porque, aleluia, o mar vai se abrir, a barreira vai cair por terra, Deus trará vitória, Deus trará providência, Deus, em nome do Senhor Jesus, aonde houver o mal nesta noite, sai. Exalta o Senhor, pode assentar. Toma o seu assento. Por gentileza, assenta aí. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém, irmãos? Queridos, estaremos pregando o capítulo 32 de Gênesis, debaixo de um tema. Esse tema bradou no meu coração. Saia de trás das montanhas. O que é montanha? Montanhas são os problemas. Montanhas são os impedimentos. Montanhas são as causas impossíveis. Nessa noite nós vamos sair de trás dessas montanhas.
Essas montanhas precisam ser contornadas, precisamos rompê-las, subir a montanha, descer a montanha e chegar até o outro lado, que é o lugar da promessa. Escute, Jacó, no capítulo 31 e no capítulo 32, ele está apertado. Depois de 20 anos, Jacó está voltando para sua terra. Depois dele ser explorado pelo seu sogro. E além dele, aleluia, está voltando para sua terra e ele tem um problema para resolver com o irmão dele, Esaú, ele tem o sogro perseguindo ele. Porque ele sai de uma forma escondida porque o sogro não quer liberá-lo. E ele sai repentinamente e o sogro está vindo atrás dele. Para pegar os ídolos que a esposa dele pegou, para pegar as coisas. O sogro está dizendo: as filhas são minhas, as coisas são minhas, porque os filhos de Labão começaram a falar com o pai: Jacó está mais rico do que você. E aquela coisa, aquele conselho maligno. Então Labão vem atrás dele. Então Jacó está o quê? No presente sendo perseguido e retornando para resolver coisa do passado. O passado é Esaú e o presente é Labão. Quem vai tirar? Quem poderá salvar Jacó dessa enrascada, dessas montanhas de problemas? Quem poderá livrar nós dessas guerras que nós enfrentamos? Só Deus. Primeira coisa que Deus faz é visitar Labão. Labão está cheio de ira. Deus vai dizer assim: não fala e não faz, nem bem e nem mal a Jacó. Ou seja, o que Deus está dizendo para Labão? Cuidado com o que você vai fazer com Jacó. Ele é meu escolhido. E a Bíblia diz que ele vai chegar. Ele vai falar coisas com Jacó e Jacó vai dizer: não, eu trabalhei 20 anos. De dia, o calor, o sol me queimava. E à noite, a geada. Tudo que eu tenho, tudo que eu trouxe, eu conquistei com o trabalho. Você não leva nada. Isso tudo aqui é meu. Eu não defraudei. O que nós aprendemos aqui? Ele não sabe que Deus falou com Labão. Mas Jacó se posicionou. Eu tenho falado nessa igreja, posição. Deus só age após a sua posição. Porque se você ficar olhando as montanhas e dizer: nossa, está tão difícil, e não se posicionar, você não vai sair do lugar. Então, ele se posiciona e ele diz duramente: trabalhei 20 anos, e eu tenho certeza que tudo que está aqui é meu, não é seu. E Labão vai fazer uma aliança com ele. O problema presente, ele vai resolver, certo? Porque Deus já deu uma ajudinha. Deus ajuda a gente, sim ou não? Então Labão vai fazer uma aliança, que ele percebe que ele é ungido de Deus, e vai deixar ele, e vai voltar para sua terra, lá em Parã. E agora, Jacó precisa enfrentar o maior gigante de sua vida, que é o seu irmão, o qual ele saiu fugido, porque ele passou na frente. Com a sua astúcia, ele consegue comprar o direito de ser primogênito. Então ele recebe a bênção patriarcal e a bênção espiritual. Tem pessoas que às vezes não entendem isso. O seu pai e a sua mãe, ele pode lançar você. Ele pode liberar uma bênção. Aqui vai falar, e é assim que funciona. Deus não mudou. Isaac vai estar velhinho, e ele vai abençoar os filhos. E nós sabemos que Deus deu autoridade para eles. Deu autoridade para patriarca, para pai fazer isso. E nesse tempo, pai e mãe amaldiçoam demais os filhos, sem saber. Por causa das mensagens subliminares, por causa da falta de entendimento da palavra de Deus. E às vezes em palavras na nossa boca a gente libera ela dentro de casa. A sua casa é uma casa de bênção. Você pode se posicionar, mas dizer: aqui quem manda é o Senhor Jesus. Aqui quem entra é os anjos do Senhor, amém? Então Jacó, ele tem posse
E o versículo 1 do 32 diz que ele vê os anjos. E ele diz, é o exército dos anjos do Senhor. Jacó não está sozinho. Quem quer consertar a vida com Deus, não está sozinho. Quem quer acertar as coisas para que nada fique embaraçado no seu caminho, não estará sozinho. O primeiro problema aqui, que é o presente, ele já resolveu. O sogro dele vai, retornar para lá. Entendeu tudo. Só que a parte mais difícil é Esaú. A parte mais difícil é enfrentar o irmão. E a Bíblia diz que ele envia mensageiro. E o mensageiro vai diante de Esaú e diz assim, o seu irmão está vindo. Só que o recado que Jacó entrega, diz assim, fala com meu irmão que eu tenho um presente para ele. Ele é negociador. Eu tenho animais, eu tenho um presente que eu estarei entregando ele, e ele é o meu Senhor. Ou seja, Jacó está dizendo, eu estou indo para lá para consertar, mas eu vou ser servo dele. Isso é sinal de humildade. Quem quer consertar se sujeita à autoridade. Quem quer consertar com Deus se sujeita à autoridade de Jesus. O que ele está dizendo? Vai lá e fala que eu tenho bênção e chama ele de Senhor, porque ele vai ser o meu Senhor. Ele está se humilhando. Quem é humilhado diante das situações que ele quer consertar, Deus exalta. Ele não está no coração aqui dizendo, ele vacilou e eu peguei. Não. Depois do que ele passou 20 anos, ele acabou de dizer, de dia eu estava no sol lá, cuidando daqueles animais, acordando cedo na madrugada e a geada sobre mim, eu trabalhei 20 anos, eu paguei o preço, fui enganado com 7 anos, então Jacó, ele quer consertar, ele não quer andar mais no erro. Então para ele está bom, se ele voltar, ele está igual o filho pródigo, se o meu pai me aceitar como um servo, já está bom, aleluia. O céu é assim, o céu é quando você aceita o Senhor Jesus. Filipenses está dizendo que Deus deu um nome para Jesus acima de todos os nomes, o qual esse nome todo joelho irá se dobrar, que ele deu o nome de Jesus, que nos tira das enrascadas. Está vendo que ele resolveu coisa do presente e do passado? Primeiro ele vai resolver espiritualmente e depois fisicamente. Como que vai ser isso? Quando os mensageiros voltam, o mensageiro diz, Esaú vem a teu encontro. Ele mais 400 homens. Aí Jacó, ele é mais poderoso que eu. A Bíblia diz que ele temeu e angustiou-se. Temer, angustiar-se, entristecer-se, faz parte do arrependimento. Você está no caminho certo. Não fica com dó de você, não. Senão as coisas não consertam. É na lamentação. Vamos lá para Jeremias, vamos lá. Aleluia, se limita a se prostrar aos pés dele. Toda autoridade foi dada a ele. E só ele pode mudar coisa no seu passado para liberar o seu futuro. É ele. Deus vai fazer isso na vida de Jacó. Por isso que Jacó, quando diz assim, Deus de Jacó, é Deus dos trambelhados, que Deus muda o nome. Daqueles que andaram tudo torto, mas foi para a presença de Deus, Deus mudou o nome. Aleluia. Vamos lá. Saindo de trás da montanha. Aqueles 400 homens vão vir, ele está com medo. Só que mesmo com medo, angustiado, ele não deixa de pensar. Ele vai dividir o povo em 2 grupos. Ele vai esconder uma parte das pessoas. Ele vai dizer, porque se o meu irmão vier desse lado, a outra parte consegue escapar. Ele é estrategista. Ele não está cuidando da vida dele, não. Ele está cuidando da família. Então ele começa a se organizar. Ele vai separar os bois, vai separar os camelos. E ali ele fica naquela pelúria. Como que vai ser o encontro? Será que ele está irado comigo ainda? Toda pessoa que está caminhando para consertar o passado, fica criando montanhas, fica criando monstros, e esquece que o maior está com ele. O exército de anjos está indo com Jacó. Deus Todo-Poderoso está disponível para perdoar.
Deus tremendo, tá poderoso demais, já ali esperando ele se prostrar para mudar o nome dele, a trajetória dele, a vida dele por completa. É uma aliança que Deus tem para fazer, mas tem coisas que tem que resolver. É Deus, é uma regrinha no mundo espiritual. Senão vai ficar ciclo, ciclo, ciclo e ciclo. E a minha obrigação aqui é alertar para que você não seja um crente de ciclo, mas que você seja um crente que fecha um ciclo, resolve um ciclo e Deus abre outro. Porque você tem que andar no caminho da promessa. É a promessa que te espera. Deus tem a promessa para nós. Não é herança de maldição não, querido. Eu vou falar mais claro. A herança de maldição será derrubada quando eu e você encontrarmos o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Como que funciona a herança de maldição? É como se você andasse maltrapilho, com entulhos, todo tipo de bagagem. Você chega perto dele, você não consegue ficar livre daquilo. E ele vai e começa a tirar aquelas coisas. Te dá uma veste nova, põe uma coroa na sua cabeça. E diz assim, agora você é meu filho. Tem coisa melhor que isso. Só que até chegar lá, o medo tenta cercar. Medo é montanha. Angústia é montanha, sobe ela. Atravessa e vença você mesmo, seu eu. O inimigo poderoso do ser humano se chama eu. Esse é uma pedra de tropeço. Para mim e para você. Deus derruba o diabo. Deus embaraça as emboscadas, mas e o seu eu? É transformação. É você aceitar, trocar o coração. Tira esse coração de pedra e me dá um coração de carne. Está em Jeremias. Escute, está chegando a hora. Então Jacó está temendo, angustiado, está separando o povo. Aí a Bíblia diz que ele vai para um lugar sozinho. Você já viu quando você está angustiado, você quer ficar sozinho? Você não quer ouvir barulho de criança na sua cabeça? Você não quer ver barulho de celular? Você não quer ver ninguém passando na rua? Você não quer barulho de carro? Você não quer nada? Sua cabeça está tão cheia que você quer ficar sozinho. Assim foi Jacó, foi procurando um cantinho para ele e entrou no vale de Jaboque. Num valzinho lá, ó, de rio. Um lugar para ele orar. Um lugar para ele buscar a Deus. E ele é homem de altar. Ele é homem de consagração. Mas ele está com medo, sim ou não? Porque o passado ainda é um fantasma. O passado na vida de Jacó é um fantasma. Vira e mexe. O passado diz assim, se eu quisesse. Se eu quisesse. É assim que fica. Tem que resolver isso. Você não foi livre? A Bíblia diz que o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Que você foi livre da maldição, porque você entrou no reino, e você agora está no ministério da consolação. É assim que nós trazemos para o nosso espírito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, querido. Deus quer nos limpar é por completo, Ele é Pai, Ele é Pai, Ele é Pai, aleluia. Mas antes de Jacó encontrar com Esaú o seu pior pesadelo, ele vai encontrar com Deus. Só Deus pode mudar a sua história. Só Deus pode tirar essa bagagem. Primeiro vem o espírito, depois vem no físico. Por isso que às vezes você está dentro da igreja falando, está adiantando, porque o espiritual é invisível. É invisível. Até resolver no espírito, para resolver o físico. Deus é fiel, então ele está lá no vale de Jaboque. Aí a Bíblia diz que ele começa a orar, e aparece um homem. Aparece um homem lá, ele agarra esse homem. E ele começa a dizer, me abençoa, me abençoa. E o homem, ele vai lutando com o homem a noite toda. Esse homem pode ser o anjo, mas ele viu o exército de anjos no primeiro versículo.
Esse homem pode ser Jesus no Antigo Testamento. Esse anjo pode ser o Deus, aleluia, ele está lá guerreando, ele luta para cá, você vai me abençoar, eu preciso dessa bênção, aleluia, ele está lutando, querida. Deus está mostrando para nós que em alguns momentos nós teremos que lutar a madrugada toda, nós teremos que lutar, jejuar, buscar o Senhor, até que Ele faça algo por nós. Ele está lutando, e a alva está chegando, o sol está para nascer, e esse homem, que eu acredito que é um anjo, ele está dizendo assim: não, você tem que me soltar, porque está nascendo o dia, e eu preciso ir embora. Aleluia, vamos considerar que é o anjo da madrugada, da oração. Eu preciso ir embora. Ele falou: não, você só sai daqui se me abençoar. Aleluia. Aquele que quer ser abençoado, querido, ele luta com o céu, ele luta com Deus. Aleluia. Você só precisa saber as palavras certas. Falar que ele era trabalhador, ele falou para Labão. Falar que ele era pecador, ele falou para Deus. Deus conhece ele. Aleluia. Está ele lutando. E aquele anjo que ele está lutando pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: Jacó. Ele não chamará mais. Teu nome não será mais Jacó. A partir de hoje, seu nome será Israel. Porque lutar-se com os homens e lutar-se com Deus e prevalecesse. E o anjo acertou a junta aqui da perna dele, aqui por dentro, que deixou aquela marca que ele começou a mancar a partir daquele dia, e foi embora. Quem vai encontrar com Esaú não é aquele Jacó do passado. Agora é alguém que Deus perdoou. Agora é alguém que já abriu o caminho de bênção. Porque quando ele manda mensageiro para Esaú, ele fala com ele que eu tenho boi, que eu tenho isso, tenho aquilo. Não adianta você ter essas coisas, não. Não adianta. Ele está pensando que talvez se ele manda esse presente, ele aplaca a ira. Não, querido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é vida financeira. Maldição hereditária, coisa do passado, quebra é com Jesus. É com o sangue do Cordeiro. É com o sangue do Eterno. É com o sangue derramado na cruz do Calvário. Pode falar o que for, aleluia. Pode até inventar o evangelho, mas o evangelho que salva é o de arrependimento. Grava isso no seu espírito. Quando fala Deus de Abraão, é o Deus daqueles que têm fé. Amém? Quando falar Deus do Isaac, é o Deus daquele que tem a promessa. Falou Deus de Israel, o Deus de Jacó, é o Deus que transforma a vida. Pastor, são 3 deuses? Não. É um Deus só. Só que ele dividiu a humanidade em 3 grupos. E ele faz aliança com os 3. Tem gente que nasceu na igreja, permaneça crente. Quem não nasceu, vem ser crente. Tem vaga para todo mundo nesse exército. Maravilhoso, Deus achou você. Deus achou eu. Deus nos achou. Depois de ele lutar, e agora ele está machucado, mas ele está feliz. Tem hora que orando com Deus, você vai se machucar um pouco das batalhas, dos sentimentos, aleluia, mas vai sair vitorioso. Está clareando, ele está mancando, e agora ele vem encontrar com Esaú. Ele na estratégia, ele fala: vai esse grupo na frente que eu vou logo atrás, para que ele vê criança, né, vê pessoas, e ele está achando que o irmão dele quer matá-lo. Só que ele vai ser surpreendido, porque Esaú ficou próspero, não estava nem pensando mais nisso. Aquela ira do passado, aquela coisa, ele já tinha superado.
Aí a Bíblia diz que eles vão se encontrar, com Deus já resolveu o problema, porque o eu de Jacó foi abatido. Ele sai das terras de Parã como se fosse um ladrão, sai das terras de Canaã como se fosse um ladrão, e ele quer consertar na vida. Ele fez algo errado lá, mas alguém também já passou a perna nele aí na frente. Ele não quer ficar mais nesse negócio. Jacó não quer mais esse tipo de vida. Por isso que agora o nome dele é Israel. Ele vai encontrar com Isaú vai abraçar ele, vai beijá-lo. E ali haverá o maior concerto que a Bíblia pode mostrar entre dois irmãos de sangue. Ali eles vão se abraçar, vão se beijar, vão pedir perdão um para o outro. Ali aquela bagagem espiritual maligna que ficou lá atrás está caindo, porque Deus está transformando tanto a vida dele quanto Isaú. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É assim que Deus faz. Quando o perdão, aleluia, é liberado. Ah, pastor, não foi eu que fiz nada. Meu Deus, libera o perdão. O perdão liberta mais você do que quem fez. Porque esse laço, essas alianças de maldição, não existe réu e nem vítima. Existe só vítimas do sistema maligno. Eis que o mundo, né? Eis que o inimigo jaz no mundo, o mundo jaz no maligno. Deus, Jesus dizendo, eu vejo pessoas o tempo todo querendo mudar de vida. É errado isso, pastor? Não. Mas é um segredinho. Primeiro tem que mudar um espiritual importante. Depois dele vai abrindo. O homem estava encurralado. Labão querendo matar ele. Isaú lá, ele pensando também. Porque quando a pessoa, querido, louvado seja o nome do Senhor, quando nós estamos... Eu preguei na quarta-feira, em meio nevoeiros de sentimentos, nevoeiros de pensamentos. Você fica imaginando o que o outro está pensando, fica imaginando o que vai acontecer, fica imaginando, você não põe o joelho no chão para orar. Eu não imagino nada. A minha imaginação não é fértil para saber essas coisas. Eu prefiro orar a Deus, buscar ao Senhor. Aleluia, porque às vezes não tem tanto perigo assim, igual você está imaginando. Não está tão difícil como a nossa mente está encarando. Às vezes você vai orar e Deus vai te dar um sinal daquilo que você deve fazer. Às vezes é um telefonema que você faz. Um movimento que você faz, você consegue fazer aquela coisa andar, aleluia. Por isso que nós devemos sair de trás das montanhas. Nós precisamos, aleluia, não ficar olhando as montanhas. Posso contar um segredo? Aleluia. Isso é vida própria. Tudo que eu faço na minha vida, eu crio meta, né? E eu cismei de voltar a correr. Está dando certo. Aleluia. Aí foi aumentando. E eu vou criando metas. E eu mesmo vou desafiando eu mesmo. E eu estou conseguindo avançar nessas metas. Aí quando eu começo a correr, porque se eu for olhar aonde, eu começar a pensar onde vai dar esse negócio, eu não começo nem fazer o alongamento. Aí sabe o que eu faço? Eu penso em 100 metros. Dou uma corrida. Quando eu olho que está muito longe, eu falei, agora eu vou correr olhando para baixo. Aí eu olho assim, vou correr até aquela árvore. Aí eu chego na árvore, vou correr até o poste. Aí eu vou correr até no outro poste. Aí eu vou correr até não pegar aquela subidinha, depois eu tenho a descida. Então a descida vai me descansar. Assim é a nossa vida, louvado seja o nome, criando método para você superar aquilo que parece ser difícil para você e não é. Aleluia, difícil é para quem não tenta, já é difícil, mas para quem tenta, aleluia, tudo tem um jeito para acontecer, mas não é da noite para o dia não, querido, você precisa criar método, aleluia, método de oração, método de entrega, de leitura bíblica, de ser crente mesmo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Quando eu me converti, eu fiquei 21 dias dentro do quarto. Aí o pessoal, a Gislane trabalhando direto, eu estava de férias. Nem conhecia a Bíblia direito, veio no meu coração, 21 dias. Você vai orar, é para mim orar. De manhã, uma parte à tarde, uma parte à noite. Só saía para ir no culto ou no banheiro. A Gislane era pequenininha, nossa filha, bem pequena. E tá eu lá. 21 dias. Levantava a mão para o céu, sentia um fogo assim descendo. E tá eu lá jejuando, aí os crentes que não entenderam o mistério, foram lá na pastora Gislane e falou, ele vai ficar doido, ele está doido. Aí chegou até mim, eu falei, pô, será que eu estou ficando doido mesmo? Mas ardeu algo lá dentro dizendo, continua. E eu jejuava, irmão. De manhã, de tarde e à noite. O que me ajudou foi a inocência. Porque na minha cabeça, todo crente do planeta Terra jejuava e orava e buscava a Deus. Na minha mente não tinha um crente que não orava. Na minha cabeça eu falei, não, eu comecei agora, eu preciso fazer igual eles fazem. Eu preciso, daqui a pouco eles começam a ver coisa e eu não vejo. Daqui a pouco eles voam com asa e eu não tenho asa ainda. Aí eu comecei a buscar. E eu olhava assim, esse crente deve ser de oração. E a minha inocência fez com que eu aumentasse o ritmo de busca. Às vezes saber poucas coisas te ajuda. Salomão diz aqui, é fado quem tem muita sabedoria. Igual eu aqui, sofrendo. Porque quem tem discernimento espiritual, ele ultrapassa o óbvio. Talvez você ache que está tudo tranquilo. Está o pastor guerreando em favor das ovelhas. Porque Deus mostra. Escute, Jacó, que não é Jacó mais, é Israel. Jacó era do passado. Israel do Jaboque para frente. Sim ou não? Agora, esse homem vai ser um dos mais prósperos de Canaã. E a aliança que Deus tem com ele. Tanto que os filhos dele vão crescer, os mais velhos, vão aprontar. Aleluia. E na verdade, eles vão querer se vingar. E o próprio Israel vai falar, não. Vamos tentar apaziguar isso, porque teve um menino lá que se envolveu com a irmã deles, aí foi lá conversar, e a família resolveu juntar as famílias. Aí falou, não, só se vocês circuncidar. Não, então nós vamos circuncidar. Aí os homens todos circuncidaram. Aí na hora que eles estavam sentindo a dor mais profunda lá, os filhos de Jacó foi lá e matou todos os homens da terra. E Jacó fugiu de novo com medo. Porque ele sabe que ele não quer problema. Quem encontrou a paz, irmão, foram 20 anos de carga na cabeça. Você trabalha para mim que eu vou te dar a minha filha, deixa comigo. Trabalhou 7 anos. Os casamentos antigamente era surpresa. E era só na tenda que você via a sua noiva. Aí ele lá, na hora que fala, é a mais velha. Não, mas não é essa que prometeu. Essa aí tá errada. Ele falou, não, mas o certo é casar a mais velha, né? Por que ele não falou antes? Porque ele queria passar a perna nele. Eu falei, agora você tem que trabalhar mais 7. E ali foi aquela batalha toda. O enganador sendo enganado. Por isso que ele sofreu. Ele mesmo está dizendo que ele sofreu sol e geada na cabeça. E depois que eles tentaram esconder as malhadas, quem já leu essa parte? Quando os filhos falam, ó, Jacó está prosperando mais que você. Nós temos que dar um jeito nele. Então pega as malhadas, esconde as malhadas, leva para bem longe, que eu vou fazer um acordo com ele. As que nascer malhada é sua. As que nascer sem ser malhada são minhas. Beleza, tranquilo. E está lá, eles estão vendo. Aí vem algo no coração de Jacó, uma sabedoria, que é onde os animais vão beber, aleluia. Louvado, isso tem a ver com genética. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pega uns bambu, uns pau e coloca um sim, um não, um sim, um não. Aí toda vez que o animal vai lá beber, fica olhando aquilo lá, aí começou a nascer só malhada. Não adianta esconder.
Não adianta tentar passar a perna. Aí começou a nascer as malhadas. Foi só nascendo malhadas. Foi só prosperando. Eles tentaram, levou para bem longe o rebanho. Então ele começou do zero de novo. Passou a perna nele de novo, mas agora Deus já está entrando com providência. Deus já está entrando com providência para mudar a história dele. Por isso que ele vai sair de lá próspero e será um homem muito mais próspero. Mas primeiro ele teve que consertar, não ia adiantar nada. Ele mesmo está dizendo aqui, eu tenho camelo, eu tenho 200 boi, tenho cabra, tenho não sei o quê, mas eu tenho medo de Esaú. O que adianta ter posse? Se o seu passado te guerreia todos os dias contra a tua vida. Não é melhor? Se humilha, atravessa essa montanha e pronto, acabou. Atravessa essa lama, vai passando lá, porque lá do outro lado tem vitória, tem água limpa, tem o sangue poderoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém nesse tempo pode levantar e dizer: o pastor Fernando era assim, era. Aleluia. Fala do da agora. O da agora eu me identifico. O do passado morreu. Esse morreu. Deixa eu contar um segredo. E já está acabando. E nós vamos encerrar. Aleluia. Tem uma madrugada que eu tive um sonho. Que tinha um homem, um menino jovem, mulato, algemado. E ele fugia assim, mas ele não ia muito longe. Eu pegava a arma assim, ele ameaçava ir embora, eu dava um tiro nele, e não saía nada. E eu estou vendo, aí eu ponho aquele menino dentro da caçamba, da viatura, ele sai de novo, fica andando lá, mas não vai embora, eu tento matar ele. Aí eu falei, meu Deus do céu, e eu estou orando a Deus para buscar o discernimento, aí eu estou correndo, cansado. Está correndo. Eu fui lembrando desse sonho. Aí Deus falou comigo. Sabe quem que é aquele jovem lá? É você. Eu falei, eu? É o seu eu, o velho homem. Ele está preso. Só que você não consegue matar ele. Eu dou tiro e não sai. Eu dou tiro e não mato o velho homem. E Deus falou sobre o meu eu. Por isso que eu estou pregando sobre Jacó nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes o velho homem ele está preso, dominado, ele não sai, ele está dominado, mas ele não morre. Você não consegue matar ele, porque talvez está lhe faltando alguma coisa. Aleluia. Mais um pouco de humildade, menos orgulho. Talvez é isso que está faltando na minha vida. Aí eu falei, Deus, será que é isso? Aí eu comecei a correr até mais forte. O Espírito de Deus falou, Aí eu fui lembrando do sonho, o sonho foi clareando, Cassiane. E eu fui vendo, era eu mesmo, pretinho. Quando eu era magrinho, dessa finura assim. Quando eu era magrinho, mais novo, acho que tinha uns 17 anos. Que eu estou achando que foi quando se formou a personalidade permanente. Aí tem o seu eu aí que você acha que é a sua personalidade. Ele encosta. Você é assim. Pau que nasce torto, não se endireita. Mentira. Tem uma oficina boa que se chama Oficina de Jeová, eu já falei aqui. Essa oficina, querido, aleluia, começa a nos acertar certinho. É só você querer passar pela forma. É só você descer essa olaria e pronto, acabou. Aí eu fui vendo a imagem daquele eu, aleluia, porque ontem eu estava estressado, foi um dia puxado, e eu fui vendo, e Deus falou, o velho homem está aí, está preso, de vez em quando ele dá uma saidinha, mas você não consegue matar ele. A gente tem que morrer. É difícil morrer para Jesus. Quanto tempo que eu sou crente? Quanto tempo que eu estou ganhando alma para Jesus? Mas há um perigo na Bíblia. Você pode ganhar almas e almas e almas e almas naquele dia ele dizer que não te conhece. Olha o perigo. Pode ganhar almas, pode ser usado por Deus, ter visões sobrenaturais. Mas aí Deus também mostra o seu eu, controla o seu eu, morre por completo, para com isso. Seja alguém autêntico, tenha o sangue de Jesus na sua vida, tenha sua mente purificada. Mata o seu eu todos os dias. Aleluia.
eu vou dar um tiro nele. Vou. E o Espírito Santo vai me ajudar. Amém, até aí? Então não adianta a pessoa falar, não, isso aí é a personalidade dele. E a personalidade de Paulo? Perseguidor da igreja. O próprio Deus falou, vai lá que é escolhido o meu. E ele tem muito que sofrer. Ele vai padecer bastante. Porque Deus sabe que com Paulo é quebrando ele. Ele é apologético. Ele estudou na melhor escola, ele conhece tudo. Conhece a lei, Torá, tem 2 cidadanias. É um homem altamente preparado. Só que a sabedoria humana, ela costuma lutar contra a fé. Aí eu acredito, isso sou eu pensando. Toda vez que Paulo deixava florar alguma coisa, porque ele escreve, aí Deus vai e conserta ele de novo, ajusta ele de novo, porque ele mesmo diz, aleluia, que é uma luta entre a carne e o espírito. Ele diz que é milícia, milita um contra o outro. E é verdade, a nossa carne com o espírito, aquilo que a gente não quer fazer, ele vai explicar aqui, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que eu quero fazer, eu não posso fazer. Ele arruma uma confusão aqui, aleluia, para dominar a vida dele. E a única coisa que nos domina é o Espírito Santo de Deus. Talvez hoje, a maior montanha da sua vida seja o seu eu. Aí Deus dá um despertar. Melhor coisa é dizer para Jesus, Jesus, eu desisto de mim e aceito o Senhor para sempre. Zero de mim e tudo do Senhor. Aleluia, tudo daquele que tudo pode. Aleluia, esse vale de Jaboque vai acabar e você vai sair vitorioso. Deus vai mudar o seu nome, em nome do Senhor Jesus. E a maldição que te acompanhava não vai acompanhar mais. Porque um novo nome o Senhor vai te entregar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E além de ter um novo nome escrito no livro da vida, só quem crer exalta o eterno Deus. Nós vamos embora. Aleluia. Nosso congresso está chegando, sim ou não? Hoje é dia 1º, falta quantos dias? 21 dias. Eita glória. Estaremos aí, 22, 23 e 24. Será o nosso culto de missões, 3º culto. Ide, missões, aleluia. Tomara que você tenha ganho almas diferentes de 2025, que é um grande missionário. Aí se você não ganhou, aí receba a unção desse 3º congresso e pelo amor de Deus, vai e ganha alma para Jesus, ganha alma para o eterno. Quando você ministra, quando você canta, quando você adora o Senhor, você está ganhando almas. E às vezes você está um bagaço. Você está um bagaço, né? Aí Deus te usa, hein? Deus usa os caquinhos, tem hora que a pastora Cassiane sobe aqui, é só o caquinho. Pastora Anilza, só o caquinho. Pastor Cirilo, pastor Romildo, pastora Gislaine, só o caquinho. Às vezes subimos aqui, é só um pedaço de nós, os pastores que aí embaixo estão, os missionários, presbíteros. Às vezes é só um caquinho. Mas mesmo assim ele usa para ministrar na vida de outros. Então você é importante na presença de Deus, amém? Deus te abençoe, forte abraço. Pastor Cirilo vai estar encerrando em nome de Jesus.